Olha, é parte de um processo, né, Pitoli? É claro que a gente gostaria que tudo fosse muito acelerado, inclusive já tivesse acontecido anos atrás, quando essa censura, especificamente a censura e a perseguição a quem pensa diferente do partido ou do político, ou dos políticos que a turma do judiciário apoia, começou a ser perseguida, né? A gente está falando aqui do espectro político da direita. Isso foi lá para 2019, com aquele primeiro episódio de censura da revista Cruzoé e do site O Antagonista, quando a Lava Jato chegou na porta do STF e a Cruzoé colocou aquela capa que dizia que, segundo Marcelo Odebrecht, empreiteiro preso na Lava Jato, corrupto, né, adepto da corrupção do PT, capitaneada por Lula na época e por outros petistas, envolvendo as empresas estatais. A lista, segundo Marcelo Odebrecht, a lista de apelidos ali se referia a políticos ligados ao PT ou a partidos ligados ao PT. E ele dava nome aos bois, porque essa era parte da delação dele, que foi de livre e espontânea vontade, é bom relembrar isso. E ele falava que o amigo do meu pai era Dias Toffoli. Essa foi a capa da revista que começou toda a censura no Brasil. Por quê? Porque Marcelo Odebrecht é filho de Emílio Odebrecht, os dois estavam envolvidos na Lava Jato. Odebrecht é o pai dele, é o Emílio, né? O amigo do pai é Lula e o amigo do meu pai, Dias Toffoli. Essa foi a capa da revista que foi censurada, a revista foi censurada, o site O Antagonista, que é ligado à revista, foi censurado, os jornalistas foram obrigados a prestar esclarecimento, só que o barulho na época foi tão grande que eles liberaram a revista para voltar a circular, não a matéria. A matéria já tinha vazado por outros veículos, enfim, a verdade ela caminha com pernas próprias, né? E aí depois veio toda a perseguição, aliás, já tinha começado a perseguição a Alan dos Santos, mas o episódio mais grave que startou o famigerado inquérito das fake news foi o da revista Cruzoé. Alan dos Santos teve uma redação fechada, teve que demitir 70 jornalistas, era um veículo de imprensa importantíssimo, considerável. Ele próprio se exilou nos Estados Unidos, nós sabemos tudo o que aconteceu, e aí veio de forma desenfreada a perseguição a jornalistas. E isso culminou depois no processo eleitoral no ano, né, eleitoral, com a descondenação do Lula pelo próprio tribunal que implantou a censura no Brasil, o STF, a reabilitação dos direitos políticos dele, todo o desmonte da Lava Jato, libertação de todos os corruptos confessos, né? Inclusive devolução de dinheiro que eles tinham entregue de volta ao erário por conta própria, em acordos de leniência e de delação premiada. E aí veio o processo eleitoral turbulento, para dizer o mínimo, ainda é muito complicado a gente falar desse tema, porque virou tabu no Brasil e nós somos perseguidos e censurados por isso, então não preciso entrar em detalhes, nossa audiência esclarecida sabe muito bem o que aconteceu. Eu fiz parte do time de jornalistas censurados na Jovem Pan na época, não por ordem direta, mas a ordem foi para cá, se Jovem Pan se eximisse de exibir entrevistas com ex-ministros do STF, dizendo que Lula nunca foi inocentado, que ele tinha sido apenas descondenado, que aliás foi um neologismo que eu criei lá na época para poder comentar, né, a descondenação, que não tinha outra palavra que coubesse ali. Fomos proibidos de dizer que ele era inocentado, de exibir entrevistas de Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, dizendo que ele nunca foi inocentado. Fomos proibidos de dizer que Lula é amigo de ditadores, que Lula é pró-aborto, tudo que tinha vídeos e provas sobradas comprovando o que nós dizíamos. E aí a Jovem Pan, por ameaça de perder a concessão, preferiu tirar todo o seu time de jornalistas do ar no período eleitoral, justamente o segundo turno da eleição 2022. Então, assim, é um processo gigantesco que culmina no 8 de janeiro, e aí não é só censura, né? Aí é muito mais grave os atentados aos direitos humanos que vêm sendo aplicados no Brasil por parte desses tribunais superiores, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Cris, me espantou, né? O Ezequiel contou para gente que a SFAV vai ter amanhã, às 18 horas, o encontro com o tal do Pedro Vaca, da CID da OEA, por 5 minutos, né? 5 minutos, eu queria entender, né? Se bobear, dá tempo de cumprimentar, oi, tchau, né? Ao mesmo tempo, acho a gente que sabe... eu já gastei mais de 5 minutos só para fazer esse rápido retrospecto aqui da parte da censura. Imagine falar de todas essas milhares de vítimas aí, de presos e perseguidos políticos e suas famílias, né? A tortura que vem sendo feita com suas famílias. Pois é, mas ao mesmo tempo, Cris, eu fiz uma fala aqui para o doutor Paulo Faria, advogado Daniel Silveira ainda hoje,
dizendo o seguinte: eu nutro a minha esperança no seguinte. Essa turma da CID, que está aí da OEA, eles foram convidados pelo Lula para tentar legitimar o que está acontecendo no Brasil. Só que vejo que o calendário deles descompassou com a USAID, com o escândalo USAID, com o Trump de olho na OEA, dizendo que pode cortar recursos da organização enviados pelos Estados Unidos, porque já entendeu que ali tem uma agenda woke, tem todo um viés de esquerda globalista. Então, eu entendo que, embora o convite tenha sido feito pelo Lula, sinto que houve um descompasso com relação ao que está acontecendo agora no mundo, em especial partindo dos Estados Unidos, Cris. Não tem Lula nessa história, não. Lula é o tirano junto com os ministros tiranos que ele mesmo e sua sucessora Dilma colocaram no STF. A gente precisa dizer com todas as letras, né? E se a gente vem colocando a cara a tapa pela verdade há anos e sofrendo perseguições, represálias, acusações, cancelamentos, difamações por essa extrema esquerda maldita há anos, por que não diríamos agora, justamente nesse momento crucial? Quem está trazendo quem está fazendo com que a OEA finalmente venha são os inúmeros advogados, jornalistas, presos e perseguidos políticos que vêm há anos denunciando lá nos Estados Unidos e na Europa as violações aos direitos humanos aqui no Brasil, não só para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que agora manda esse representante, como para outras entidades internacionais que deveriam defender o respeito aos direitos humanos e a liberdade de expressão pelo mundo, e liberdade de imprensa aí incluída também. Mas olha como tudo isso que você mencionou está interligado. Eles estão morrendo de medo, porque vai acontecer, Pitoli. É o que eu disse no início do meu comentário. A gente gostaria que fosse muito rápido, mas não é assim que as coisas acontecem. É lentamente, passo a passo, mas vai acontecer. O quê? O fim da censura, o restabelecimento do Estado de Direito no Brasil e a punição e prisão dos tiranos. Eles são abusadores de autoridade, eles vão parar na cadeia, porque assim está previsto na lei brasileira. Lei que, aliás, toda essa corja que promoveu a perseguição ajudou a aprovar. E depois eles usaram na época eles queriam usar contra os juízes e os procuradores da Lava Jato, em certa parte conseguiram iniciar uma perseguição ali, mas a perseguição mais voraz veio depois que eles descondenaram Lula e o levaram de volta à cena do crime, para usar a frase tão bendita pelo atual vice, na época em que ele era adversário do Lula, em 2018. Olha só como está tudo interligado aqui, ó. Depois da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de desbloquear na sexta-feira as redes sociais do Monark, várias outras pessoas, outras contas voltaram a circular. Né? Então tem Luciano Hang, que estava com conta bloqueada desde 2020, o Guilherme Fiuza também estava com os perfis bloqueados há anos, o jornalista Bernardo Kister, todos estavam com redes sociais censurados, impedidos de falar sem ter cometido crime algum, apenas e tão somente porque divulgavam a verdade. E o desbloqueio dessas contas aconteceu às vésperas da visita dessa relatoria especial para a liberdade de expressão, que faz parte da tal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que está vindo aqui ouvir o pessoal das FAV, jornalistas perseguidos, advogados de presos e políticos perseguidos, tem parlamentares perseguidos, então está tudo interligado. E a tal da USAID, aí a agência americana que lá atrás, né, décadas atrás, foi criada com o intuito de promover ajuda humanitária a países com problemas como fome, enfim, guerras e tudo mais, e virou uma patrocinadora de censura. A USAID foi desmontada nessas primeiras 3 semanas aí de governo Trump, e a gente começou a descobrir a rede internacional globalista de divulgação de pautas pró-aborto, pró-libertação de bandidos, bandidolatria, né, atacando polícia, a favor de desarmamento para que a população fique sem poder se defender, e também contra jornalistas ou ativistas ou pessoas comuns que ousassem falar ou se manifestar contra os governos tiranos que eles apoiam. Então, acabou o patrocínio, eles estão todos ameaçados de morrer de inanição e agora tendo que pagar pelos crimes que cometeram, porque cometeram crimes. E aí todos começam a ser liberados, os perseguidos começam a ter voz de novo, tá tudo interligado, né? Vai ser uma semana, aliás, vai ser um dia amanhã importantíssimo para o Brasil, mas não vai acontecer nada de imediato, a gente precisa deixar isso claro para a nossa audiência, a gente quer, continuemos rezando, né, orando, tendo essa fé
de que a verdade sempre aparece, a justiça sempre se restabelece, mas trabalhando onde precisa ser trabalhado para que isso aconteça. Ô, Cris, e numa boa, a liberação das redes sociais do Monark, do Rani, Fiuza, dentre outros, é o que a gente chama de visão da forca, né? Entre todas as aspas, é claro, né? É a visão da forca. É já olhando e falando, deixa eu tentar corrigir o que eu posso aqui inicialmente, porque já sabe qual é o caminho. Cris, não dá para a gente imaginar que aquele post feito por Elon Musk, né, que profetizando a prisão de Alexandre de Moraes, seja um mero acaso diante de todas as informações que Elon Musk tem. Dá para a gente achar que ele brincou com uma situação. Quando ele coloca Alexandre de Moraes naquele post atrás das grades, é porque ele muito provavelmente já tinha acesso a todas essas informações que estão chegando hoje. Quem patrocinou, quem financiou, quem blindou, quem guardou essa turma. E o liberar das redes sociais, para mim, é a visão da forca, Cris. Exatamente, eu vou até trazer. O Elon Musk, obviamente, que tem muita documentação, virou o paladino da liberdade de expressão no mundo, está indicado, inclusive, para o Nobel da Paz por isso, e torço muito para que ganhe, para que fique um recado para o mundo de que nós, os cidadãos de bem, que respeitamos o direito de expressão, de manifestação, de quem quer que seja, precisamos nos ver representados por pessoas que lutem pela justiça, pela verdade, né, pelo respeito às leis e não por tiranos. Mas eu queria trazer mais um reforço aqui. Você mencionou o doutor Paulo Faria, advogado do ex-deputado Daniel Silveira, mais um perseguido político, torturado, né, a família toda, enfim, um horror o que está acontecendo nesse caso, com a anuência de muitos do parlamento, a gente precisa sempre dizer isso, por isso precisamos, em 2026, tirar do parlamento esses que são pró-tirania e colocar novos nomes lá que defendam a liberdade de expressão. Mas olha o que o Paulo Faria colocou, e trago entre aspas, aqui está publicado numa matéria da Gazeta do Povo. Moraes acha que somos tolos, burros e tapados. As redes liberadas, entre aspas, por ele, às vésperas da visita da Comissão Internacional de Direitos Humanos, não foi por acaso ou bondade. Trata-se de estratégia para limpar a barra e legitimar a censura com certificação padrão CIDH, que é a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Só um tolinho para cair nessa. Então, ele está aqui dando mais uma cutucada e dizendo que vamos relatar tudo que temos nos 5 minutos que nos dermos. Eu mesma estou escrevendo meu relatório, né? Tem um e-mail para quem foi censurado mandar relatório. Sugiro a todos da nossa audiência, aquela pessoa que não tem projeção política, que não tem projeção de jornalismo nem nada, mas que teve posts censurados ou derrubados porque republicou falas nossas, ou documentos, ou provas, ou vídeos, o que quer que seja. No Brasil não é proibido falar, é mentira que existe crime de opinião. Isso é falácia da extrema esquerda tirana, né? Se você teve um post derrubado, mande um e-mail lá para o e-mail que está sendo divulgado pela ASFAV. É um e-mail um pouquinho complicado, mas é CIDH, que é a sigla de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH Expressão, que é expressão em espanhol com um S só, tá? Expressão, CIDH Expressão, arroba, já vejo aqui para dizer certinho para vocês, arroba OAS, é até fácil de lembrar porque é o nome de uma empreiteira da Lava Jato, né? Não sei porquê, não sei o que significa OAS aqui, mas oas.org. Então, CIDH Expressão, arroba oas.org. Nesse e-mail, que tem que ter o título Visita Brasil 2025, você pode relatar casos de censura ou violação de direitos humanos que você ou algum parente próximo tenha sofrido. Boa dica, Cris. Boa semana, obrigado por estar conosco. Obrigada, Pitoli. Bom fim de jornal aí, bom dia, boa semana para nossa audiência.